Você acha que é possível fazer essa reaproximação do PMDB trabalhar mais em bloco, Câmara e Senado? Primeiro, o PMDB, nós estamos tendo, talvez pela primeira vez na história do PMDB, eu sou fundador do MDB, portanto eu conheço bem a história, pela primeira vez nós temos condições de dizer que temos uma unidade nacional. Agora, há discrepância em determinados segmentos do PMDB? Claro que há. Isso é da natureza do PMDB. Então, nós compreendemos perfeitamente. Objetivamente, Câmara e Senado. Nós não temos discordâncias entre a Câmara e o Senado. Nós poderemos ter, circunstancialmente, uma posição mais ortodoxa num dos órgãos, ou na Câmara ou no Senado, e que deverá ser temperada por reunião como esta, por reuniões que poderão ser programadas para que se possa dialogar. O PMDB tem um compromisso com o Brasil, com a nação brasileira. E, neste momento, a unidade do PMDB é fundamental para o cumprimento desse compromisso. O senhor acha que depois dessa movimentação do presidente do Senado, o PMDB ficou mais unido ou isso pode levar a um problema, uma divisão do partido? Não, eu penso que nós temos que compatibilizar o que seja a aspiração da bancada da Câmara com a bancada do Senado. Eu penso que esse é o desafio para os dirigentes, entre os quais eu me incluo. Nós temos que conseguir captar o termo médio entre aquilo que é a pretensão do Senado e da Câmara e trabalharmos conjuntamente, porque o sucesso do partido em 2016 e 2018 depende fundamentalmente do que nós consigamos fazer no sentido desta conjugação de interesses entre todos os PMDBistas. É possível fazer o presidente Cunha voltar a apoiar o governo? Essa é uma decisão personalíssima do presidente Cunha, mas acima da questão pessoal, e aqui eu repito as palavras dele, acima da condição pessoal, da situação pessoal, está a condição institucional do presidente da Câmara dos Deputados, que é responsável pela independência da Câmara e pela harmonia com os demais poderes. Portanto, isso são palavras dele, não são palavras minhas, e nós acreditamos piamente que assim será observado durante todo o transcurso do mandato dele como presidente da Câmara. Isso não significa dizer que haja qualquer alinhamento dele com linha A, B, ou C ou D. Ele tem procurado demonstrar que é efetivamente independente. O ministro falou aqui que a agenda tem muito espuma e pouco conteúdo. Já começa com uma ideia de que essa agenda vai ter dificuldade na Câmara. Como vai se trabalhar para convencê-lo a não obstruir e a fazer as propostas que têm que passar pela Câmara serem aprovadas? Veja, como nós temos duas casas, nós temos uma independência de posição entre a Câmara e o Senado. Por óbvio que nós, PMDB, e agora isso se sobrepõe à questão da presidência da Câmara e do Senado, nós, PMDB, temos que ter competência para tentar construir uma pauta que seja comum da Câmara e do Senado. Com as propostas que partam da Câmara ou destas que partem do Senado, uma mescla entre ambas, para que nós possamos ter uma pauta que seja boa para o Brasil. O compromisso do PMDB é com a nação brasileira. Nós somos o partido mais tradicional como representante da nação brasileira. Nós viemos lá da ditadura, em que toda a nação tinha esperança que o PMDB pudesse converter a ditadura num regime democrático. Nós chegamos na democracia, avançamos na democracia e agora estamos diante de um novo desafio. Nós estamos vivendo, ninguém pode negar, nós estamos vivendo uma crise séria em que cabe ao PMDB de novo buscar ser o temperador, o moderador, o estabilizador desse processo de crise. E essa responsabilidade nós sabemos que temos e vamos procurar honrar a representação que a nação brasileira nos deu. Então o PMDB vai ter uma agenda mínima dentro dessa agenda brasileira? Pelo menos o presidente Michel Temer, conversando ontem, conversando hoje pela manhã com ele disse que o nosso desafio é construir uma agenda que seja coincidente entre aquilo que está sendo proposto pelo Senado e aquilo que são as aspirações da Câmara dos Deputados também.